Utilidade pública. Vamos começar do começo, né? Vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Hoje eu estou mais contemplativo, vamos dizer assim, reflexivo. Enfim, nós nascemos, né? Você nasceu, eu nasci. Vamos pegar desde o começo, né? Vamos começar começo nessa existência, nessa realidade. Bom, o nascer já é um problema, né? Porque você é expelido nesse mundo, né? Você é jogado nesse mundo sem o seu consentimento. Ninguém pediu para nascer. A vida começa já como um erro, né? Como uma falha, como uma imposição. Porque afinal de contas, se você não queria estar aqui, se de repente, no decorrer da vida, você decidiu que não queria existir, isso foi um erro. Você não queria. Não era a sua vontade, não era o seu desejo, não era a sua escolha. Então a gente já começa com um problema no nascimento, né? Então, você nasce contra... Aliás, não tem nem vontade, né? Você simplesmente nasce, você é jogado aqui, você vai crescendo, né? Você já chega a esse mundo chorando, que é muito peculiar, né? Aí você, se tiver sorte, hein, vai ser cuidado pelos pais, vai ter uma família que vai cuidar de você, que aí depende também de fatores aleatórios. Você pode nascer numa família onde você foi indesejado, onde você foi um acidente, que é a grande maioria, né? Você foi um acidente e você já começa desde o seu nascimento já um ciclo de rejeição, né? Então, você pode ter a sorte de ter nascido numa família que te acolha ou, de repente, uma família que não está nem aí, que não cuida bem de você, que não se importa, que ao longo da vida te trata como lixo e, na verdade, como um peso, né? Você pode se transformar também como um peso. Aí varia muito, né? Tem pessoas que tiveram uma boa infância, que é o meu caso, né? Tive uma boa infância, estudei, brinquei no parquinho, tive momentos felizes, não tive grandes traumas, né? Não passei por traumas severos, como amigos meus passaram, moraram na rua, foram abandonados, foram agredidos. Tem amigo meu, eu já tive algumas conversas mais profundas com amigos meus e caras que foram até abusados, né? E é dessa forma que você está pensando mesmo, nesse nível, nesse abuso. E esses abusos, né, esses traumas, acabam refletindo na vida adulta, numa insegurança, num medo, numa incerteza, numa ansiedade. Isso acaba tendo consequências, né? De lidar com a adversidade, com a rejeição. Você vê que a pessoa tem eu não diria deficiência, né? Mas a pessoa tem uma dificuldade em lidar com coisas que para mim é tranquilo. Mas aí eu olho a minha vida foi muito mais agradável, né? Vamos dizer assim. A vida começa desse jeito. Você está sujeito, né? Como eu disse, a ser abusado, a ser... Enfim, vocês entenderam, né? Aí você vai crescendo, vem a adolescência, você fica naquele limbo entre você não é mais criança, mas também você não é adulto. Você não entende o mundo, as pessoas não te entendem. Você tem dificuldade para compreender o mundo e a vida vai passando, você tem que estudar, né? Você já entra no molde da sociedade, que é estudar, você já está estudando, né, desde criança. Aí você entra nesse molde, né, vai crescendo, chega a vida adulta, os familiares, a sociedade te empurra a ter que casar, a ter filhos, a ter uma vida,
Nisso você já está sendo encaminhado para um trabalho que você não gosta. Então é bem provável, né, que você vai fazer algo que você não goste. E aí entra no ciclo, né, de levantar cedo, trabalhar, chegar tarde em casa, se distrair com qualquer besteira na TV e no outro dia a mesma coisa. Você fica nesse ciclo, de vez em quando no final de semana você faz uma coisa diferente, né? Sai com a namorada, ou se você ainda não é casado, no final de semana você faz alguma coisa, depois volta de novo a trabalhar. Nesse processo, nesse ciclo, você fica doente, é inevitável. Nesse processo você vai envelhecendo, né? Caminhando para a morte, num fim que fica aquela pergunta, né? Qual o sentido disso? Aí vai vir a sua velhice, você vai estar com 40, 50 anos, vai chegar uma hora que você vai aposentar, se é que consiga aposentar, se não morrer antes, né? E em todo esse processo, para aqueles que acreditam numa divindade, né? Para aqueles que acreditam em Deus, Ele está lá, olhando, né? E Ele não pode fazer nada, Ele não faz nada com relação à sua velhice. Não adianta você rezar, não adianta você pedir, você vai envelhecer, isso é inevitável. A única forma de interromper o seu envelhecimento é se você morrer, né? Que é outra coisa também, que esse Deus está olhando, está vendo e não faz nada também. Então, né? É interessante você ver que no papel, né, no texto, teve alguns casos ali, supostos casos de pessoas que ressuscitaram, né? Mas também eu fico me questionando, né? Ressuscitar para morrer de novo? Para morrer 2 vezes? Que porcaria, né? E a maioria das pessoas morre, não tem, pode ser papa, pode ser pastor, pode ser quem for, pode ser líder religioso que for, qualquer nomenclatura, pode ser monge, não interessa. Está envelhecendo, vai envelhecer e vai morrer. Não tem escapatória. Não tem. Você pode rezar o quanto você quiser, você pode pedir, clamar. E se Deus está lá olhando e está vendo, vai morrer mesmo e acabou. Não tem. Você não tem escolha. Você não tem escolha nem de como você. É engraçado, né? Você não tem escolha nem de estar aqui, de existir, né? Você não teve essa escolha. E também você não tem escolha de como que você vai picar a mula daqui. Você não tem escolha, você vai ter que sair e acabou. Você não escolheu estar aqui e não vai poder escolher ficar aqui. De repente, né, alguém gosta de ficar aqui, não sei. Mas você não tem essa escolha. Na verdade, o que menos a gente tem é escolha e controle, né? Essa é uma das grandes verdades da vida, né? Escolha e controle são coisas que ninguém tem. A gente acha que tem, às vezes se ilude, né? Mas na realidade ninguém tem, né? Então, é o que ao menos a gente tem na vida. E aí, em todo esse processo, você envelhece, você vai ficar doente, inevitável. Uma hora ou outra você vai pegar alguma doença, uma hora ou outra você vai pegar um resfriado, uma gripe, uma hora ou outra pode ser uma doença pior, né? De repente você tem uma doença aí que vai te trazer muito problema. Então é inevitável, né? As doenças, se você não se cuidar, pior ainda. Então pode ser que você pegue um câncer, pode ser que você tenha algum grau de autismo. Enfim, tem tantas doenças, tantos males, tantas desgraças que é difícil até enumerar. Mas o fato é que nessa existência você vai sim ficar doente e Deus não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Afinal de contas,
ele nunca faz nada, né? No processo de envelhecimento, cadê a oração? Cadê o poder que rejuvenesce? Cadê uma pessoa de 80 anos voltando a ter um corpo de 20? Cadê? Não existe. Sabe por que não existe? Pense. Por que não existe? Por que isso não acontece? Eu digo para aqueles que acreditam, né, em deuses, para aqueles que têm essa crença sobrenatural. Para quem é realista, para quem é ateu, isso é normal. Faz parte dessa realidade, entendeu? Nada transcende isso. Não existe nenhum poder no universo que consiga mudar a velhice. Não existe nenhum poder no universo que consiga romper com a morte, né? Trazer alguém de volta e ressuscitar. E nesse processo, né, de caminhada, de vivência, o tempo vai passando e você, num ato de desespero, num ato de angústia, você acaba se apegando a essas ideias, né, sobrenaturais. Afinal de contas, a vida em si é um absurdo, né? A vida em si é uma coisa que... eu sou criança, eu estou crescendo, eu cresci, eu virei adulto, as pessoas ao meu redor estão morrendo, as pessoas mais próximas, outras nem tão próximas. Muitos eu acabo me afastando, as pessoas que eu conheci na escola, poucos eu tenho contato, e assim a vida vai indo, cada um seguindo o seu caminho. E aí, nesse processo, eu até entendo a galera que se apega a uma divindade para tentar suportar a dor dessa realidade. Em todo esse caminhar, desde o nosso nascimento até os nossos últimos dias, além de tudo isso que eu falei, da morte, das doenças, da velhice, da ineficácia, não seria nem ineficácia, mas dessa forma oculta, né? Essa forma oculta que você não vê Deus fazer. Como um rapaz falou aqui no canal, Deus está escondido, né? Você não vê Ele agir nisso. E a pior coisa, a coisa que mais assusta, né? A coisa mais tenebrosa, é uma vida de sofrimento, é uma vida onde, se você não despertar, né, para aqueles que não despertaram para isso, para aqueles que estão no piloto automático, estão simplesmente vivendo sem refletir sobre seus atos, sem refletir sobre as suas escolhas, sem ponderar, sem tirar um tempo para falar, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Para essas pessoas, que é a grande massa das pessoas que não pensam, que simplesmente seguem manada, simplesmente andam em círculo, né? Eu já vi várias expressões, né? A roda dos ratos, né? Que você fica andando e não vai a lugar nenhum. Para a maioria das pessoas, você entra no ciclo de sofrimento. Você está em constante busca por algo que você nem sabe o que é. E você está naquele sofrimento. E esse sofrimento, você não vê Deus nenhum. Deus não, Ele está totalmente alheio, né, ao seu sofrimento, à sua angústia, à sua ausência de um porquê de tudo isso. Né? Por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Por que tem tudo isso aqui? Qual o sentido disso? Aí, quando você vai atrás disso, as pessoas que têm uma crença religiosa, eles não conseguem explicar, até porque não tem explicação, o porquê disso, o porquê dessa realidade, sem criar uma realidade paralela, um mundo fantasioso. Para explicar isso aqui, você tem que criar um paraíso, você tem que criar uma outra dimensão, um outro lugar. E aí, quando você vai ver no texto, o que o texto fala sobre esse outro lugar? O que os olhos não viram e o que o coração não sente, é alguma coisa nesse sentido. Essas são as coisas que Deus preparou para você. Deus preparou algo que eu não sei, não vi, ninguém sabe e tal. Ou seja, nada. É isso. Deus preparou uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém sabe. Até porque quem escreveu também não sabia, ninguém sabe nada. Simplesmente uma promessa vazia. O que ninguém nunca viu no sentido? Nada. Prometeu nada, é o nada. Então
Então a gente vai para o nada. Isso é o melhor que nós temos, né? O nada. Um Deus, ou vários deuses, tanto faz, que olha para essa realidade, olha para você, olha para mim, vê cada dia nosso uma angústia, uma ausência de propósito. Nós conseguimos tocar a vida quando a gente não foca muito nisso, a gente entra no piloto automático, que é nem animal. Mas quando você para pensar, quando você para analisar, quando você respira e começa a olhar a realidade, você vê que não tem sentido isso. Nós estamos caminhando por nada. É um ciclo de sofrimento. As pessoas que estão dormentes, né? Você que ainda não acordou para isso, você que ainda não olhou, peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso aqui não é legal, isso aqui só me traz sofrimento. Por que eu vou me desgastar em querer comprar um carro novo se o meu já me atende? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou me submeter a tanto sofrimento para ter um carro novo, para no final das contas ele servir o mesmo propósito? Eu dei o exemplo do carro, mas tantas outras coisas. Eu vou me matar, vou me esforçar, para quê? Para trazer algo que não vai aliviar nada, meu sofrimento só vai piorar? Então, no final das contas, se for buscar um sentido na questão de olhando para o todo, né? Olhando para o todo, o único sentido é você lutar para sofrer menos, só isso. O resto nada mais importa. Por que eu vou me arrebentar em algo que só vai piorar? A minha caminhada vai ficar mais dolorosa, vai ficar mais penosa. Por quê? Por que eu faria isso? Não faz sentido. E quando você olha para as divindades, quando você olha para esse Deus, ele não faz nada. Ele não interfere em nada no nosso sofrimento. É doentio olhar para essa realidade. Olha que realidade absurda. Animal comendo animal. As doenças estão por aí. Olha que coisa absurda. Nosso corpo é tão bom. Se você está com a roupa. O que vocês acham que acontece se você tomar chuva e simplesmente você tomou chuva e vai lá e deita e dorme? A probabilidade de você ficar doente com tosse é altíssima. Nosso corpo não aguenta nada, qualquer coisinha, cara. Se ficar muito tempo no sol, passa mal também, dá insolação. Você começa a ficar com dor de cabeça, o corpo começa a esquentar. Qualquer coisa, o corpo já se arrebenta. Qualquer coisa. Nosso corpo é extremamente frágil. E quando ficamos mais velhos, pior ainda. Eu sei muito bem disso, porque eu cuido da minha avó. Minha avó tem 89 anos. Um tombinho de nada que nem teve impacto. O tombo que minha avó levou, ela só escorregou e houve uma torção só, né? Ela segurou na pia e torceu um pouco aqui. Sem impacto nenhum. O médico falou que vai levar 1 mês e meio, quase 2 meses para ela se recuperar. Não é nada grave, né? Ela vai se recuperar tudo, mas ela sente dor. Eu chego lá para cuidar dela, ela sente dor. Tem que usar uma cinta, que ela sente dor. Aí eu olho aquilo, eu olho para minha avó e falo, nossa, nosso corpo é uma merda, né, cara? E minha avó nunca consumiu bebida alcoólica. Não é de consumir bebida alcoólica e nem de extravagância, nada. Sempre comeu coisa natural, foi uma pessoa simples. O pessoal, quem aí tem os avós sabe como é que é, os antigos. Nosso corpo é extremamente frágil. E esse Deus, que muitos acreditam, está lá escondido, oculto, vendo tudo isso, se é que está vendo, né? E não fazendo nada. Aí eu pergunto para vocês, olhando para todo esse cenário, qual a diferença tem desse Deus existir, o Deus que está oculto e o Deus que não existe? Qual que é a diferença? Coloca na balança. Esse Deus que está ali, vendo tudo isso, vendo uma vida sem propósito, vendo o ser humano sofrer, crescer e caminhar para simplesmente morrer e depois... E detalhe, né? Você vai, cresce, constrói seu patrimônio e tal, aí você morre, vem outro dali 100, 200 anos não tem mais nada. Tudo que o cara fez acabou em nada. A tecnologia evolui, as coisas evoluem. No máximo que ele vai virar se ele for uma pessoa destacada, vai virar ali um artigo num livro, ó, Joãozinho da Mangueira lá, 500 anos atrás fez isso e valeu, falou, um abraço. E aí eu pergunto, qual a diferença desse Deus que está aí vendo tudo e está lá quietinho, se esconde, né? E Deus não existir? Qual que é a diferença? Se eu olho para a realidade, não tem nenhuma interferência, eu não vejo nada, principalmente no que tange o sofrimento. Eu sei que nesse momento deve ter pessoas que estão falando assim, como já conversei com pessoas, Sala, mas eu teve um caso específico que eu fiquei orando, 24 horas por dia orando e
aconteceu algo positivo ali na minha família. Tá. Então você atribui isso a Deus. Ok, beleza. Mas como você explica ele atender o seu pedido e negar bilhões de outros? Porque você está olhando só para você, para o seu umbigo. Mas e a realidade como um todo? E quando você olha a natureza, e quando você olha milhões de crianças morrendo, e aí? Aí eu faço a pergunta, por que ele atendeu só o seu pedido? Por que ele negou outros? Você acha que você é especial, é isso? Você tem algo especial do que os outros? Você acha que você é melhor? Será mesmo que foi ele que... E os casos onde simplesmente ninguém olha, ninguém faz nada e a criança, a pessoa melhora? Existe o fator aleatório também, né? Existe. E aí? Então, de forma geral, é um ciclo de sofrimento. Você vai ficar nisso, não tem como escapar disso. Não pedimos para nascer, não pedimos para estar aqui e também não podemos ficar. Por mais que a gente queira, não que eu queira, né? Mas você não pode ficar, você não tem esse direito. Você vai embora, você vai morrer. E para que tudo isso? Qual o propósito? Não sei, falar a verdade. Quanto mais eu tento buscar a resposta, menos eu encontro. E, enfim, fica aí mais uma reflexão. Eu recomendo vocês olharem para a vida de vocês, fazerem uma reflexão. Uma boa meditação é tirar um tempo e pensar nas suas vidas. Eu já fiz isso já. Sentem no sofá, tire um tempo. Deixa de lado o Netflix, deixa de lado a TV, o jogo, seja lá o que for, cara. Faça isso por você, cara. Faça isso por você. Para você sair desse piloto automático. Porque a partir do momento que você começa a olhar para a sua vida, a partir do momento que eu comecei a olhar para a minha vida e comecei a ver, eu falei, para quê, cara? Para quê? Para que tudo isso? Eu dei o exemplo do carro, né? Para que um carro melhor? Preciso? Para que uma roupa nova? Preciso de uma roupa nova? Minha roupa está rasgada? Para que... O que eu quero da minha vida? Qual o sentido de tudo isso? São questões que é importante nós fazermos justamente para, quando você desperta, quando você olha para a sua vida, você vê que muitas das coisas que você faz mais trazem malefício do que benefício. Mesmo aparentemente, você fala, poxa, mas isso aqui é uma coisa boa. Então, aparentemente é uma coisa boa, mas ela realmente é? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar cada escolha que você fez da sua vida? Se você quer ter paz nessa caminhada rumo ao cemitério, né? Rumo ao nada, a melhor forma é você parar e refletir. Como eu fiz aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se não gostou também, não tem problema, né? Então, se você não gostou, fique à vontade, né? Fique à vontade aí para comentar o que você quiser. O canal aqui é aberto, desde que não seja ofensa, né? Não seja tão tapado assim, tão idiota a ponto de xingar, ofender, que isso não leva a nada, cara. Uma coisa que eu aprendi nesses anos é quando a pessoa começa a xingar, isso demonstra que ela está revoltada. Tem alguma revolta dentro de você, alguma coisa que te revolta, e essa revolta está te trazendo sofrimento. Esse ódio, né? Essa indignação, isso também é um sofrimento. Você precisa se libertar disso. Beleza? Um abraço.